Meu negócio, no mercado financeiro nasceu através da criação de um site com fórum de discussões sobre bolsa, sobre investimentos, e se tornou referência no Brasil para essa matéria, né. Então, obviamente que sem a própria internet, sem liberdade das pessoas postarem as suas opiniões, seria, impossível, né, ter esse primeiro negócio que eu criei quando eu tinha ainda, 20 e poucos anos. Posteriormente, eu creio que o Brasil evoluiu em termos de liberdade de expressão, em termos de capacidade do cidadão falar sobre o Estado, sobre o governo, discutir como a sociedade devia ser organizada, e isso tudo resultou numa revolta popular a partir de 2013, que acabou promovendo o impeachment da Dilma, acabou promovendo a própria Lava Jato, que expôs, né, o nível de corrupção na máquina pública e levou à própria eleição de um presidente que não era alinhado ao sistema, né. Então eu creio que durante essa fase nós tivemos uma liberdade de expressão plena no Brasil, liberdade de associação, liberdade de protesto, que é, né, a base e o coração da democracia, de qualquer democracia. A partir disso, o que aconteceu, infelizmente, essa é a minha visão, nós tivemos um contra-ataque do establishment, do sistema, né, da oligarquia de sempre que manda no Brasil, para suprimir esses direitos, para fazer com que as pessoas fiquem com medo, né, de apontar o dedo, de criticar, de questionar, de exigir os seus direitos, através da censura, através da perseguição estatal, ao dissenso, através do desrespeito ao devido processo legal, né, especialmente ao direito de defesa. Eh, Enfim, nós tivemos uma regressão para um Estado que podemos chamar já de um regime autoritário, né, em que 2/3 da população, segundo uma pesquisa recente, afirmaram esses 2/3 que tem medo, né, de se expressar, seja na internet ou fora da internet. Então já há uma percepção de que não existe mais liberdade no Brasil. Bom, eu creio que a repressão começou através do topo do judiciário, né. Nós tivemos o ovo da serpente, que foi o inquérito das fake news, que foi aberto ainda em 2019. Em 2020, nós tivemos as primeiras ações mais diretas, né, buscas e apreensões, censura de perfil, bloqueio de contas bancárias, assim por diante. Depois já de um processo de perseguição que foi iniciado até mesmo no legislativo, né, não podemos esquecer que nós tivemos aquela CPMI das fake news, e essa CPMI acabou alimentando o inquérito das fake news que já estava aberto e que tinha esse propósito de censurar. Tanto é que um dos primeiros atos do inquérito das fake news foi a censura a uma capa de revista, né, da Cruzoé, que trazia uma denúncia de um dos pivôs, né, da Lava Jato, um dos principais delatores, o Marcelo Debrecht, que revelava que o amigo do meu pai seria o ministro Toffoli, né. Então a Cruzoé pegou esse depoimento dele aos procuradores, fez uma capa, e uma das primeiras ações de censura dentro desse inquérito foi justamente, censurar essa matéria, impedir o acesso a essa matéria, porque ela seria fake news, né. Depois houve uma pressão muito grande da imprensa e se levantou a censura, mas na sequência tivemos a CPI das fake news, que basicamente teve um caráter persecutório à direita, sugerindo que a eleição do presidente Bolsonaro seria motivada por fake news, né. Mas enfim, né, a gente teve o judiciário fazendo esse trabalho de censura, de perseguição contra a direita brasileira. Chegando ao ponto de nós termos uma eleição marcada por essa censura, né. Eu mesmo fui alvo de 4, 5 atos de censura, de retirada de posts que eram opinativos, né, e muita gente sofreu a mesma coisa. Eu creio que esse movimento do judiciário, persecutório, ele ficou mais limitado por conta das denúncias agora do Elon Musk, que ganharam, né, uma esfera internacional, um palco internacional, até mesmo no Congresso americano, e o que nós estamos vendo agora
é, de uma certa forma, o executivo pegando o bastão da perseguição e utilizando os seus meios para manter aí a censura, né, a pressão sobre os opositores, né. Então, é o absurdo do absurdo, é coisa de ditadura. Você tem o executivo, perseguindo pessoas que criticam, que questionam, que falam mal do próprio executivo, né. Nenhum país considerado democrático pode aceitar uma coisa dessa. Bom, eu comecei a ser fustigado, vamos colocar dessa forma, pela própria imprensa, né. Apareceu primeiro numa matéria do Estadão uma lista de bolsonaristas que estariam, promovendo ou desinformação, ou ataque, ou integrando uma espécie de gabinete de ódio, né, onde se colocava até uma hierarquia, só que a maioria das pessoas ali eu nem conhecia pessoalmente. Agora, acho que o maior choque aconteceu quando veio aquela decisão das buscas e apreensões, censura de perfis e tudo mais. Apesar de eu não ter sido alvo de nenhuma dessas medidas e não sou, né, tecnicamente, oficialmente, um investigado ali, o meu perfil na internet foi mencionado no inquérito como um dos integrantes dessas milícias digitais, né? E, obviamente, quando você tem um documento vindo da Suprema Corte do seu país, tratando você como uma espécie de criminoso, né, mesmo que eu não tenha sofrido nenhuma medida nesse caso, é óbvio que você vai ficar com receio de falar, né, é óbvio que você vai se sentir atingido, você sente a sua honra atingida. Então, o sentimento de repressão ele foi crescendo e obviamente que isso incomoda, porque você não sabe se amanhã vai ter alguma ação, né, sei lá, se vão tirar minhas redes do ar, sei lá, se vão congelar meus bens, né, alguma coisa do gênero vai acontecer, como aconteceu com tanta gente, teve pessoas que foram presas por coisas que foram faladas, o que é inaceitável numa democracia, né, a não ser que seja coisas muito específicas, né, do tipo, você fazer uma ameaça direta que é crível, você está instigando algum tipo de ato de violência, né, aí a gente pode falar em legitimidade para censurar, né, isso até mesmo nos Estados Unidos, esse é o limite. Mas nós observamos pessoas sendo, até mesmo presas por, nada perto disso. Então, enquanto não acontece com a pessoa, ela nem percebe. Tem aquele poema antigo, né, da época do nazismo, vieram e levaram, eh, o líder da minha igreja, não me importei, vieram e levaram meu vizinho, não me importei, vieram e levaram, uma pessoa, um jornalista, não me importei. Quando vieram para me levar, já não tinha ninguém para se importar, né, então, comigo. Então, as pessoas usualmente só percebem um problema quando tem um nexo direto com alguma coisa que ela está fazendo. Então é isso que acontece no Brasil. Muita gente fecha os olhos, muita gente não está se importando com isso, muita gente apoia porque é do outro lado, né, do espectro político. Então até a mídia manipula e diz: esses aí são produtores de fake news. E a pessoa diz: realmente, tem que punir esse pessoal, fake news é ruim, né? Ou eu não gosto desse pessoal bolsonarista, então quero mais que se rale mesmo, que sejam presos, né? Lula falou que eles são inimigos da democracia, então deve ser. Então, é, há um percentual relativamente pequeno da sociedade que vai defendendo a liberdade e vai tendo cada vez menos, porque aqueles que sabem o que está acontecendo podem ter medo, né? Podem ficar com o pé atrás, e vai se criando uma espiral do silêncio, que já foi muito bem explicada, né? Como é a base de qualquer ditadura. Então, um órgão respeitado, que tenha pessoas ali pensando, né, e definindo claramente políticas, a defesa da liberdade de expressão, por que ela é importante, dando exemplos, denunciando, cobrando, é algo necessário, né? Eu creio que no Brasil falta muito esse tipo de iniciativa. A gente tem pouquíssimos exemplos, enquanto a esquerda tem centenas ou milhares de organizações nesse sentido, a gente tem poucos exemplos que nós podemos dar. Então, eu creio que é uma iniciativa super importante.